Pausa. Com saúde mental. O universo da parentalidade em discussão na Rádio AVFM. Ou como a literacia em saúde mental pode fazer toda a diferença na sua vida. No ar, Bárbara Pereira. Boa tarde a todos, bem-vindos a mais um Pausa com Saúde Mental e hoje, quarta-feira, dia 7, estou orientada quanto ao tempo, temos aqui a nossa Diana Parreira, olá! Olá, boa tarde. E não está sozinha, não é? Porque é a grávida mais linda do Pausa. Não tem mais nenhuma. Como é que estás, Diana? Bem-vinda de novo. Bem, obrigada, estamos ótimas. Tu e a tua Isabel, não é? Isabel, já são 6 Creio. meses e meio. Exatamente. Está a Ou passar seja, temos aqui uma presença muito, muito especial de alguém que ainda está no ventre, mas já está a recolher estas coisas Quando ela todas. nasceu, vou dizer, filha, já foste locutora da rádio. Isso, tu já vieste. Não te lembras da Bárbara? Tens de te lembrar, então ela já falou connosco. Então, Diana, escolhemos para hoje o sono do bebê e, na verdade, vamos falar da importância do sono, desta higiene do sono ou da rotina do sono, como nós quisermos chamar. É impactante no bebê, porquê? Porque estamos a criar com eles rotinas porque não existe no início, não é? Mas é importante para todas as idades e o que eu sinto muito na nossa cultura é que nós descuramos muito isto como uma perda de tempo e é tão, tão importante para a nossa saúde. E por isso hoje vamos introduzir nesta parte do sono do bebê, mas primeiro queria que falasses connosco, não é? Porque nós já falámos aqui imensas vezes no spa, em todas estas situações, não é? Que acontecem no teu espaço, que exigiram aqui muita formação, não é? Como tu já tiveste a oportunidade de partilhar, e esta é mais uma especialização e algo que tu percebeste que os bebés do SPA poderiam beneficiar, exatamente, certo, isso mesmo, Diana? Bárbara. Então, explica-nos um bocadinho a quem nos está a ver e ouvir, e deixa-me cumprimentar a malta, quem nos vê e ouve no Facebook ou quem só ouve nos 98.7, boa tarde a todos, e vamos aqui perceber a importância do sono com a Diana, a tua abordagem, porquê esta formação, ou seja, qual foi a necessidade que tu percebeste no terreno, não é? E de que forma é que sentias que ia acrescentar valor à tua prática e qual a tua abordagem a este nível, não é? Quando contactas com as famílias. Certo. Força! Também cumprimento quem nos está a ouvir, e eu e a Isabel, agora dupla. Isso. E queria-te agradecer por mais um pausa, não é? E este tema que é muito importante e tem Certo. sido muito procurado. Então, eu senti necessidade de tirar esta formação porque quando iam ao Baby Spa, o que mais me perguntavam em bebés mais pequenos serão as cólicas e vão ser sempre, não é? Certo. Mas como já tinha essa formação, já conseguia Dar resposta, mais rápida. O sono não. E então decidi pesquisar. Olha, pesquisei muito. Existe muita coisa sobre o sono. Sim. Até que acabei por escolher uma escola em Londres, muito boa. E a minha formadora, Cátia Relvas, que também tem um Baby Spa no Algarve. Que lindo! E é espetacular. Sim. O Baby Care também muito bom. E então decidi tirar esta formação e foi muito boa. É uma formação de longo prazo, não é? Custa um bocadinho para quem trabalha e estuda. Certo. Uma formação muito intensa, com muita teoria. É sempre algo que é extra quando nós estamos na prática, também encaramos com uma responsabilidade diferente, porque é algo que vai fazer, desculpem repetir a palavra, a diferença na nossa prática profissional, não é? Mas é exigente. Os momentos em que nós mergulhamos em todo este conhecimento, às vezes não é fácil, não é, Diana? Não, e é isso que eu quero começar por dizer, Bárbara. Eu não sou médica, não sou neurologista, Certo. não é? Mas sou consultora holística de sono. Ok. Ou seja, nós trabalhamos com as famílias, respeitamos as famílias e, sobretudo, respeitamos o bebê. Ou seja, o que nós fazemos? Nós temos uma visão integrativa, uma visão holística, Certo. em que percebemos primeiro o que é que está a acontecer com os pais, ou qual é o principal problema que está a acontecer com os pais e com o bebê, Certo. e vamos diretamente à raiz do problema. É onde nós atuamos, respeitando sempre cada bebê e cada família. E em tudo o que nós vamos falar aqui, dicas, orientações, é mesmo muito particular, não é? Certo, Cada processo é único e por muito
nós lançámos uma caixinha, assim, depois do almoço, sobre estas questões do sono, não é? E tivemos ali algumas perguntas e a Diana vai tentar esclarecer, mas sem conhecer a história familiar, sem fazer esta investigação. São algumas orientações, tendo em conta as poucas informações que nós temos, não é? De quem nos dirigiu a pergunta. Porque nós, em consulta, o que é que nós fazemos? A primeira coisa que fazemos quando nos abordam, quando nos dizem qual é o problema, nós não falamos sobre o problema, nós enviamos um questionário em que eles respondem. O questionário não é muito extenso, mas adequado a cada faixa etária. Que te dá muita informação. Que me dá a base, que me dá a informação para eu perceber qual é o problema. Portanto, precisamos de muita informação para claro que sim. Isto aqui tem a ver, muitas vezes, com as rotinas de cada família, com as suas crenças, com os seus hábitos. Porque pode fazer sentido para mim, pode não fazer sentido para outra família. Ou para um bebê, neste caso, um exemplo muito rápido, há bebês em que o banho estimula e há bebês em que o banho relaxa. Portanto, nós temos que perceber o que é que funciona para cada família. Exatamente. E isso até pode ser um fator de proteção num ritual, não é? Para preparar o sono. Mas noutra família isso não vai acontecer, porque senão não estamos a fazer nenhum ritual, não é? Estamos aqui, na verdade, em vez de criarmos um ambiente favorável a que o bebê comece a relaxar e a desacelerar, estamos a fazer o contrário. E acho que esse ponto é importante e nós também sublinharmos isto numa fase inicial. Certo, e outro ponto muito importante, Bárbara, que não trabalhamos, ou eu não trabalho com métodos de treino de sono. Certo. Tá bem? Aliás, eu acho que temos perguntas sobre isso. Pois, sim. Nós não trabalhamos, não aconselhamos. Quem trabalha, tudo bem com isso, mas a nossa forma de trabalhar não é com treinos de sono. E depois, se calhar, quando eu te colocar a pergunta específica, tu já vais poder dizer a perspectiva e porque é que não é indicado na vossa visão e na visão do método que para ti faz mais sentido. Muito bem, então nós vamos começar a explorar estas questões do sono. Vamos aqui tentar que seja uma conversa fluida e esclarecer. O que eu queria dizer ainda em relação às questões que eu própria tenho, que surgiram também na nossa página do Facebook, do Instagram, desculpem, é que todas as orientações que nós vamos dar podem não esclarecer efetivamente aquela família ou não se adequar. Por isso, a Diana está disponível também, depois de vocês nos contactarem para algumas questões mais específicas. Acho que isto é importante, não é? Procurar porque ajuda é sempre na nossa conversa pode existir alguma situação particular da vossa família que não ficou esclarecida e mesmo nas questões que nós vamos tentar responder pode não estar completamente enquadrado porque temos muito pouco conhecimento sobre a situação, por isso estão à vontade para me questionarem. E a Diana, Bárbara, é desde a gestação, grávidas, até aos 5 anos de idade. Ok. Até, não trabalho com a partir dessa faixa etária. Boa. Porque aí já implica outras coisas. Ok, pronto. Então é aqui o sermos francos, percebermos até onde é que podemos ir, não é? E isto torna-nos profissionais fidedignos também e que as pessoas têm segurança, tipo, eu consigo orientar-te até esta situação ou sobre estas situações. Eu não estou aqui a inventar, porque não é a tua opinião, é aquilo que tu estudaste e aquilo que tu foste bebendo para depois ajudar as famílias, não é? E estamos a falar em ciência e não em opinião. Ok, vamos então começar aqui por desmistificar esta coisa do sono e se calhar o que é que implica o sono e o que é o sono, ou seja, nós associamos o sono a dormir, por isso ao descanso, não é? E sabemos que regeneramos e etc, e acontecem coisas maravilhosas no nosso corpo, mas muitas vezes ao longo das nossas fases do sono estamos mais ativos do que propriamente desativos, não é? Por isso se calhar começamos por aí, que achas, Diana? Se nós fizermos uma pesquisa muito rápida, aliás, se alguém quiser fazer isso muito rápido em casa e fazer uma pesquisa sobre o que é o sono, aparece muito, ou o que é que nós pensamos sobre o sono: dormir, descansar, desligar, dormitar, repor energias. No fundo é isso, nós desligamos, mas é muito mais do que isso. É um processo ativo e muito ativo, porque é onde nós consolidamos aquilo tudo que aprendemos durante e é muito impactante esta privação do sono, este descurar, este autocuidado, efetivamente por o que acontece durante o sono. Uma noite perdida, a Bárbara, nunca mais é recuperada. E agora se somarmos, não é? Aqui, principalmente nas nossas crianças, em que está tudo a desenvolver-se, as suas estruturas cerebrais estão a maturar, estão a desenvolver-se,
É impactante, não é? E é isso. Então, eu começo sempre a consulta por perguntar como é que está o sono, o vosso sono. Não é o sono do bebê, é o sono dos pais. Porque eu acho que isso é muito mais importante. Como é que eles querem que os filhos durmam se eles não dormem? Ou se o sono deles não é saudável. Eu sou uma sleeper, costumo dizer que sou, não é? Durmo muito, eu adoro dormir. Tenho uma boa relação com o sono. Isso. Portanto, é importante que os bebés tenham uma boa relação com o sono. É importante que os bebés durmam. Isso. Seja de que forma for. Se os bebés dormem ao colo, vamos deixar que durmam ao colo. Certo. É importante eles dormirem e dormir bem. Certo. Okay? É uma boa relação com o sono. Para posteriormente em adultos termos essa boa Porque relação. a qualidade de sono não é só a quantidade de horas que eu durmo, Não. é a hora que eu me deito, é o que eu faço antes de dormir, essas coisas todas. Então, se nós pesquisarmos a definição do sono, está muito associada a esta questão do desligar, do descansar. Mais, Diana, ajuda-nos. Eu até trouxe a Força. definição certa, como trago sempre, como sabes, segundo a nossa Organização Mundial de Saúde. E ela diz-nos que o sono é um estado de repouso e recuperação do corpo e da mente essencial para a saúde e bem-estar. É um processo biológico, natural, ou seja, todos nós nascemos Certo. com essa predisposição, com o nosso relógio biológico, que envolve uma redução da consciência, da atividade física motora e do metabolismo, ou seja, estamos a dormir, não nos vamos estar a mexer, não é? Certo. O sono desempenha um papel crucial na regeneração, consolidação da memória e manutenção do equilíbrio biopsicossocial, que era exatamente aquilo que tu estavas a dizer. São todos os fatores que nos envolvem. Nós somos seres biopsicossociais, não é? E quando nós falamos em regeneração, estamos a falar de regeneração celular. Quando nós falamos que nós vamos aguçar a nossa memória e melhorar a nossa capacidade de memória, estamos a falar depois de impactos de concentração e impactos no próprio comportamento, inquietação, hiperatividade, se descurarmos isto. E é mesmo isto, quando nós dormimos, o nosso cérebro não desliga, Bárbara, só funciona de uma forma diferente. Eu costumo dar o exemplo, que nunca mais me esquece, que foi um exemplo da doutora Andreia Neves, que ela me disse que era, é como se o nosso cérebro é como se fosse uma fábrica, durante o dia trabalha, não é? Certo. E durante a noite, o que é que nós fazemos? Fazemos a manutenção da máquina. Que é Elas fulcral para a coisa acontecer. E o nosso sono não é exatamente isso. De manhã, durante o dia produzimos e certo. à noite faz a manutenção, a consolidação de muita aprendizagem. E eu acho que nós descuramos essa manutenção muito, não é? Não estou a generalizar, até porque tu acabaste de dizer que tu tens uma boa relação com o sono, mas eu acho que a grande maioria, não é? Não só na hora que se deita, na quantidade de horas que dorme e depois todas as consequências que acontecem desta privação consequente, não é? Reiterarmos estes hábitos menos saudáveis. Sabes que a probabilidade de um adulto dormir menos que 4 ou 5 horas e estar bem é inferior, sabes a que percentagem? 1%. É isso. 1%. Estamos de pé. Agora, seja, como é que está a nossa nós irritabilidade? Estamos bem, eu durmo 4, 5 horas, estou ótimo. Não está. Sim. Habituou-se, foi àquele ritmo. Mas saúde, zero. Certo. E é isso. E depois nós conseguimos, em pequenos pormenores, perceber, nós também profissionais de saúde, não é? O que é que está ali a falhar. E os psicólogos também são chatos que perguntam sempre como é que estão os hábitos alimentares e como é que estão os hábitos de sono. E até não é por acaso. Os hábitos alimentares também influenciam o sono. Certo. E não é por acaso que nós perguntamos isso, é porque é mesmo muito impactante na saúde física e psicológica, não é? E nós percebemos que estas alterações comportamentais e estas alterações, muitas vezes até na capacidade de memorizar, de se concentrar, estão ligadas, não é? A este descurar tão importante, Por isso não é? É que eu pergunto aos pais, então, como é que está a relação com o sono? Como é que vocês têm sentido em relação ao sono? Eu estou bem, durmo 4, 5 horas e eu explico, não estão bem, estão habituados, estão acostumados, certo. Mas não estão bem. Conseguem funcionar minimamente, não é? Mas não estão bem. E depois eu faço a pergunta, como é que adormece? O que é que faz para adormecer? Certo. Ou seja, aquele processo de ir para a cama e dizer desacelerar, ao cérebro, desligar. vou dormir, vou vestir o pijama, vou-me deitar e vou fechar os olhos e o meu cérebro vai perceber que está na hora de dormir. Quem faz isto? Muito poucas pessoas. Certo. Ou vemos televisão, ou smartphone, Certo. ou vamos para o Instagram, Facebook, por aí. E então, quando isso acontece, nós dormimos por exaustão. Sim.
Porquê? Porque ficamos cansados de E fazer muitas vezes não scroll. conseguimos, Diana, que a questão é esta. E aquilo que eu costumo dizer sempre é que o nosso cérebro começa a produzir a hormona do sono, a melatonina, não é? E nós estamos-lhe a dar a informação de que nós queremos estar despertos porque estamos a ver aquele programa ou porque estamos a trabalhar em alguma coisa. É contraproducente, não é? Isso. É como se nós estivéssemos a fazer algo a nível comportamental que afeta, não é, a nossa produção de hormonas e se calhar vai diminuir a hormona, porque se calhar o nosso cérebro vai perceber, não é para estar despertos, ok. Pois é isso, a informação que nós passamos ao nosso cérebro. Certo. Porque o nosso cérebro passa-nos a informação, nós é que Certo. não Já para não ligamos. falar nas cafeínas, nas bebidas energéticas, que ao longo dos Alimentação. anos, não é? Quando nós vamos começando a... E existem outros, não é? Outros alimentos que não ajudam, não é? E que prejudicam a qualidade e o iniciarmos o sono, que é importante termos em conta. Relativamente a uma criança que está a aprender tudo da vida, não é? E as rotinas é uma delas, porque quando estamos no útero as coisas são um bocadinho diferentes daquilo que acontece cá fora, não é? Mas dizem que nós já passamos, há estudos, não Quando- são muitos, mas há Certo. estudos que nos mostram que a mãe já pela placenta consegue passar alguma informação, ou seja, os bebés não nascem com o ciclo circadiano, eles não Certo. nascem, ou seja, não conseguem distinguir o dia da noite, por isso é que eles passam a maior parte do tempo a dormir, não é? Mas há uma pequena informação que já consegue estar relacionada. Até com as emoções que são produzidas, não é? E com aquilo que é a desaceleração cardíaca quando nós estamos a dormir, por exemplo, ou quando iniciamos o sono, É não é? O isso, sono é isso. profundo. Por isso é que o teu acompanhamento desde a gravidez faz já algum sentido, porque já estás a trabalhar estas rotinas saudáveis na mãe. E não é? isso, Bárbara, e também trabalhar um bocadinho reprogramar expectativas. Certo. Já na gravidez isso é Certo. muito importante. Quais Porque são as minhas intenções? Que rotinas é que pais é que queremos que ser e que posso rotinas queremos fazer, certo? E eu digo muitas vezes que pais é que querem ser. Certo. Que pais é que querem ser. Certo. Por isso é que eu acho que uma consulta no pré-parto Sim. é muito É mais muito importante importante. que no pós. Sim. Sensibilizando sempre os pais, não é? De que temos que ir, e isso tu dizes nessa orientação, não é? Temos que ir respondendo também às necessidades do bebê, porque também podemos criar uma expectativa diferente daquela que vai acontecer, mas pelo menos saberem isso. o que é que eu gostava, não é? Como é que eu gostava de fazer e depois também ter esta flexibilidade de adaptar depois ao bebê que temos nas nossas isso. mãos, não é? No nosso colo. Mas Certo. já temos a intenção de que pode acontecer isto, como pode Certo. acontecer aquilo, porque não é um mar de rosas, não é? Certo. Eu não sou mãe, mas tu és, Sim. e não é sempre, não dormem sempre bem. Em breve tu vais perceber todas Pois. estas dinâmicas, não é? E a Isso é a verdade teoria, que falta uma prática. E a verdade, não, mas isso é mesmo isso. Eu dizia no outro dia em consultório, porque isto já me aconteceu quando o Santiago nasceu, e o Santiago este ano vai para o primeiro ciclo. E eu estava a orientar uma família e estava a dizer, olhem, a partir do próximo ano eu vou ser uma psicóloga muito mais competente a este nível, porque eu já oriento famílias neste sentido há algum tempo, não é? E eu vou experimentar na pele o que é orientar isso. uma criança e acolher uma criança que tem esta transição. E a verdade é que quando nós experienciamos, nós profissionais, as nossas orientações são com base naquilo que nós estudamos e naquilo que a ciência diz. Mas nós percebemos, ou seja, eu acho que conseguimos ter aqui uma empatia, não é? E uma compaixão com as famílias que estamos a apoiar diferente. Tu vais muito sentir diferente, isso, provavelmente. Eu sinto muito isso e sei que durante o próximo ano vou crescer ainda mais nesse sentido, percebes? É muito isso. Mas a verdade é que sem esta almofadinha e sem esta teoria nós também não somos coisas, não é? Nós temos que praticar para nos tornarmos alguma coisa, mas temos que ter o conhecimento para as pessoas confiarem naquilo que nós também estamos a transmitir, não é? E é muito por aí, porque nós temos a teoria, mas no meu caso não tenho a prática, mas quando... Não é, na prática trabalho com casos clínicos que me ajudam sempre Claro a que sim. melhorar. E uma família é uma família, cada família é uma família. Certo. Mas acho que nascendo e tendo mesmo como o meu, Sim. acho que é diferente, é mesmo isso. Sim, vamos percebendo o que é que os pais, não é? De que forma é que os pais foram experienciando. Ok, então, um sono saudável, ou seja, o ir promovendo este ciclo e o ir ensinando, não é? No sentido de, não é treinar, mas é ir criando os ambientes favoráveis para que a criança
criança perceba as diferentes fases do dia, da rotina específica da nossa família, na tua perspectiva e tendo em conta aquilo que tu estudaste, é muito importante. Nós somos a base, Bárbara. Nós Certo. temos que ser a base. Nós não podemos achar que a nossa criança vai dormir às 9, no início da produção da melatonina, Certo. quando nos deitamos à meia-noite ou 1 da manhã. Certo. Nós temos, o sono tem muitas fases. Tem o sono não REM e o sono REM. Falamos das fases agora? Pode Já ser. que introduziste, vamos lá. Pode ser. Então, fala-nos dessas fases do sono que são tão importantes e devemos passar por todas, mas nem sempre. Nós passamos por elas, Certo. Bárbara, se dormirmos as horas todas. Certo. Ou seja, É isso. nós temos, um adulto normalmente nós atingimos um ciclo de sono a partir dos 6 anos, 5, 6 anos. Ok. Que normalmente A coisa estabiliza, não é? é isso. Eu até, para não me esquecer, trouxe as percentagens corretas. Ok, então bora lá, vamos partilhar com Então. quem nos vê e ouve. É isso. O que é que acontece? Nós temos várias fases de sono. Certo. O sono não REM e o sono REM, como Ok. estava a explicar. O sono não REM é dividido em 3 fases e o sono REM é só uma. Ok, O que é que acontece? Para nós experienciarmos isto tudo, nós temos que nos deitar a horas decentes, porque se um sono profundo, imagina, acontece entre a meia-noite e as 4 da manhã, vamos supor, Certo. se nos deitarmos à meia-noite, à 1 da manhã, 1 hora de sono profundo já não experienciamos. certo. E o sono profundo é aquele Eu, que é o mais importante. reparador, não é? Eu batalho tanto isto nas consultas e às vezes eu vou sugerindo, vão treinando isto 15 minutos um dia, menos 15 minutos o outro dia, porque é difícil às vezes mudarmos hábitos, mas o que nós estamos a falar é algo que é biológico, não é? Ou seja, mesmo que Nós nós nascemos com isso. que nós insistimos, não é, para deitar mais tarde, nós não vamos ter a qualidade de sono, mesmo que nós dormimos até às 2 da tarde. Ou seja, o que é que o ser humano faz? Compensa. Imagina, deitei-me às 4 da manhã, vou dormir até ao meio-dia. Certo. Durmo 8 horas ou durmo 9. Não é igual. Claro. Não é igual. O número de horas é igual, a qualidade daquele sono, ou seja, o tempo, quando nós falamos em qualidade, é o tempo que nós tivemos naquela frequência, não é? Certo. Durante o sono, não é? Ou seja, que nos permitirmos estar a usufruir de todas as potencialidades desta regeneração, não é? Ou desta manutenção, como nós chamámos há pouco. É isso. Então, E como te estava a dizer, um ciclo de sono de um adulto é entre os 90 e os 120 minutos. Ok. Uns têm 90, outros têm os 100, Certo. atingem. Sim. É um ciclo de sono, ou seja, nós podemos ter 5 ciclos de sono, percebes? Sim. Dependendo da hora que nos deitamos. ok. Então, as fases de sono, começando por o não REM, para ser mais fácil, quando me perguntam, eu digo N1, N2, N3, 3 fases. E depois só Ok. temos o REM. É Certo. muito mais fácil. Ok. Então, a fase 1, que é o N1, que é sono, onde nós passamos do sono de estar acordado para dormir. Certo. Passamos assim, o dormitar, aquele de, Certo. estou a cair no sono. Ainda é bem leve, Bem não é? leve, bem leve. Onde passamos apenas 5% do total da noite. Isto é o Certo. total, está bem? 5%. Depois temos o N2, que é onde passamos maior parte do tempo da noite, entre 50% a 60%. Ok. Ou seja, que é muito, muito importante para a aprendizagem e a memória. Aquilo que nós vamos consolidar, não é? Aquilo que nós vamos exatamente. ganhar uma estrutura mais sólida, não é? Daquilo que se passou no nosso dia. Certo, que não é o sono profundo. O sono profundo vem logo a seguir. A fase número 3, que é onde passamos apenas 20% a 25%. Isto acontece sempre entre as 22 e as 4 da manhã. Ok. Só, Bárbara. E vai variando de paciente para paciente, não é? Exatamente. Só acontece, se não experienciarmos Sim. o sono profundo aqui neste horário, não vamos experienciar o sono profundo em mais Sim, parte e aqui da a noite. questão é que estamos a comprometer, não é? Se eu me deito à 1 da manhã, 10, não é? Das Já 10 não às vais- 11, das 11 à meia-noite, das meia-noite à 1, 3 horas já lá foram. Já foram.
Certo. Já foram e nunca mais vais recuperar, é que não Certo. vais mesmo. Nós quando éramos novos, por exemplo, passávamos aquelas diretas e dizia, mas eu até estou bem, eu até estou... Estamos eu passei vivos, a é um noite, facto, estou não é? vivo, ainda consigo aqui Sim. passar bem de manhã. Não, porque nós o que é que nós somos? Nós somos seres circadianos, o nosso cérebro não sabe se nós não dormimos ou se passamos a noite acordado, então ele está ali no ciclo de 24 horas a Certo. dizer-nos, agora esta hora lançou esta hormona de cortisol, esta hora lança a Certo. hormona da melatonina, Certo. portanto não tem como, está perdido. E nós não nos escutamos e não percebemos o que é que tem que fazer, não é? Está perdido mesmo. A seguir a este N3, passamos... Para o REM, que é onde os sonhos acontecem. Certo. Normalmente a última fase Do nosso sono, do não é? nosso sono, que é 25%, é muito tempo, é 25% da nossa E noite. aqui nós percebemos que muitas vezes nós conseguimos nos lembrar porque o nosso estado de consciência vai se alterando, ou seja, fica maior a consciência daquilo que está a acontecer, certo? Normalmente podemos acordar como não, mas Ok. muitas vezes acordamos e nós dizemos Sim. assim, aquela fase em que nós dizemos, passei a noite toda a sonhar. Achamos nós. Achamos nós, não. Porquê? Porque como é a última fase, Certo. a última fase do nosso Sim. sono, nós, como estamos, o nosso sono acabou de acontecer, nós achamos, acordei Certo. e pensei, eu sonhei toda a noite. Não é verdade. Certo. E também é importante dizer que ninguém tem sono leve ou sono profundo. Ai, Gente, não. este ciclo, estas fases de sono são iguais para toda a Certo. gente, ok? Certo. Nós não temos só sono leve e sono profundo. Mesmo quando nós falamos Está de dividido. necessidades de sono, tem a ver efetivamente com, à medida que a idade vai avançando, nós percebemos que isto vai variando, como é óbvio, porque somos mais pequeninos, pensem, as crianças estão a conhecer o mundo, são esponjas, têm mais coisas para assimilar na sua memória. Claro. Não é? Ou seja, a sua necessidade do sono é diferente É da nossa, muito não é? diferente. Um bebê de 3 meses não tem que dormir o mesmo que uma criança de 5 anos. Não tem. Isso é muito Não tem. diferente, não é? E à medida que nós próprios adultos vamos avançando na nossa idade, isso também vai se transformando, O não sono é? é uma maturidade também. Certo. O sono é como as crianças. Nós vamos Sim. adquirindo, vai ganhando maturidade Sim. ao longo da nossa vida. Quando os pais te pedem algumas orientações de quantas horas deve dormir, nos mais crescidinhos, não é? Não é nos bebés, porque os bebés, como tu dizes, passam muitas horas a dormir. Certo. Nós costumamos olhar para uma escala, mas isto Certo. é apenas uma orientação. Ou seja, Uma não orientação, significa que se for um bocadinho mais acima ou abaixo, se aquela criança tiver um comportamento um pouco Isso. diferenciado, aí há um problema. Estamos a falar de uma diferença de uma No hora. meu plano não é? de sono eu meto sempre ao horário recomendado. Certo. Imagina, 12 horas por noite. Recomenda-se, mas se dormir 10 ou 11, Claro. tem que estar É isso. naquele limite. Ok, então força. Então, imagina, um bebê, vamos pensar aqui, de 3 meses a 1 ano. Isso. Deve dormir entre 13 e 14 horas. Isto, 14 horas, conta com as cestas. Certo. Não é noturnas. Ok. Conta com tudo. Ok. Ou seja, Nós isto é total. associamos o sono só ao noturno, não é? Não. As cestas, Ok. as cestas também. Vamos pensar aqui Mais no crescidinhos. teu bebê, no teu menino. Dos Ok. 5 aos 12, não é? Mais ou menos por aí. Certo. 10, 11 horas por dia. Certo. Ele costuma dormir isso? Sim. Boa. E agora estamos a trabalhar ainda mais nesse sentido, porque a atividade também dele vai mudar, não é? No próximo ano letivo. Pois. Mas sim, o Santiago não tem que se levantar muito cedo, não é? Levanta-se mais ou menos por volta das 8 horas da manhã e às 9 já está É ali isso. a E iniciar, depois sim. as prioridades dos pais muitas vezes trabalham muito cedo e os Certo. bebés têm que acordar mais cedo. Então, se têm que acordar mais cedo, então têm que os deitar mais cedo. Certo, E certo. se Porque for- nós beneficiamos de antecipar e não de Isso. compensar. É aí que nós queremos Exatamente. chegar, certo? É isso, nada de compensar. Nós Certo. temos é que antecipar, sempre. certo. Um adulto, 8 horas por dia é sempre recomendado. E eu Certo. durmo 10. E estás ótima, não é? Que é um bocadinho isso. 10 deitando-se a uma hora decente, certo? Certo, a 1 hora decente. Ou seja, a nossa produção de melatonina, Bárbara, é sempre, qualquer pessoa, a partir das 21. Ok. Que é a melatonina, para quem não sabe, tu explicaste há pouquinho. Sim, é a não foi? hormona que promove o nosso Que nos sono. induz, Certo. exato, que induz o nosso sono. Começa a partir das 21. Ou o que é que nós fazemos? Ou fazemos uma preparação do sono, ou Sim. podemos nos deitar às 21. Certo. Mas o nosso corpo dá-nos a informação de que Sim. está a repousar,
vamos começar E este a ambiente é descansar. importante, não é? Quando nós falamos em criar rituais, não é nada elaborado, ok? Se o banho relaxa, nós tomamos um banho, nós vestimos o nosso pijama, nós baixamos as luzes lá em casa, não temos as televisões ou aquilo que estiver ligado nas alturas, não é? Tentamos preferencialmente meia hora antes de dormir, mas tu corrige-me se eu não estiver certo. Certo. Desligar um bocadinho tudo aquilo que é 2 tecnológico. a 3 horas Isso. antes de iniciar o sono noturno. É importante. Não É importante. há, Pois eu estou a falar em meia hora, não é? Não, bora. Muito 2 a antes 3 disso, horas sim. antes de dormir não há televisões, telemóveis, Senão não tablets. conseguimos criar este ambiente, não é? Ou seja, a luz branca Sim. tem que Certo. deixar de E isto é existir. para adultos e para crianças. Para crianças muito mais, porque a nível dos ecrãs nem devia de existir. Até aos... Foi? Nunca, não é? Ok, Até aos deixa-me 2, 3 orientar anos, aqui. não Já falámos aqui nas horas do sono também. Quando nós falamos em boa higiene do sono e quando estamos a falar de uma criança, Diana, nós estamos a falar destas rotinas, ou seja, Sim. não só da quantidade, ou seja, das horas que a criança dorme, mas da qualidade do sono, que vai implicar a hora que se deita, se há aqui muitos despertares noturnos ou não, que isso também vai isso. influenciar durante a Depende idade. sempre Força. da idade do bebê. Para um bebê até aos 6 meses é aconselhado pela Organização Mundial de Saúde que mamem livre demanda. Ou seja, não tem hora para mamar. Antigamente Certo. dizia, o bebê tem que mamar ou comer de 2 em 2 ou 3 em 3. Certo. Não. É livre demanda. Se ele quiser acordar para comer à noite, muito bem. Se não quiser dormir a noite toda, é livre demanda. E É se, quando ele, ele e quiser. se ele não quiser acordar, que isto é uma das perguntas que estavam no Instagram, nós devemos acordar para amamentar. É assim, depende sempre da nutrição de cada bebê. Certo. E isso é importante que o pediatra Dê essa orientação ou não. orientação. Fundamentada, não é? Não é só Normalmente porque... é difícil algum pediatra dizer assim, acordem para Ou, mamar. ou alguma criança ter essa necessidade, não Nutricional. é? Sim. Normalmente isso não acontece só se for um bebê prematuro. E não é? Normalmente eles Os cuidados são aconselham sempre. diferentes. Os cuidados são diferentes. Se não, eles aguentam bem. E se estão isso. a dormir, significa que estão bem, não é? É isso, e depois o que acontece, a maior parte das perguntas que me chegam lá ao Baby Spa, os pais, é a associação do biberão ou da maminha. Ou seja, Há acordam outra sim. muitas vezes. Será que, como é que eu devo fazer, não é? Será que devo fazer alguma coisa? Porque o bebê, deixa-me só procurar, que é para não estar aqui a Certo. inventar, que eu também sou boa a inventar. As perguntas, sim. Que acorda, que só adormece a mamar. Se esta mãe deve fazer alguma coisa, mas eu estava aqui a tentar perceber, Que idade é que tinha? pois não diz. Só pronto, diz. depende Ai não, sempre. um ano. Um ano. Só adormece na mama. Devo fazer alguma coisa? Olha, agora, essa pergunta é muito boa. O que é que acontece? Os bebés a partir dos 12 meses já, por norma, só se tiver algum tipo de patologia, por norma, já não têm nenhuma necessidade de nutrição durante a noite. Ok. A partir dos 12 meses. Portanto, retirar a maminha ou retirar Mas aqui retirar nem o é durante biberão, a noite. Aqui é para adormecer. Pronto, para retirar o biberão durante a noite é possível fazê-lo. Para adormecer, ele só adormece com a mama, mas eu penso que ela aí também quer dizer que durante a noite também adormece e para adormecer precisa da mama. Pois não sei. Pois não sei, é Sim. exatamente esse tipo de Mas perguntas. se for só para adormecer, Então, o que é que aqui acontece? aqui temos uma associação, não é? A mãe tem que trabalhar outro tipo de associação para ele dormir, ou seja, ele associa apenas a mama para dormir, então tem que trabalhar a autonomia do bebê para adormecer. Começar por trabalhar outras formas de adormecer que não a maminha. Experimentar ao ritmo do O bebê, embalo, com calma. o colo, o ruído branco, sei lá, algo. Ela conhece melhor o bebê Certo. dela, não é? Podemos dar muitas dicas, mas em vez de adormecer à maminha, dar de mamar, sim senhora, Claro. perfeito, maravilhoso, mas adormecer, ou seja, dar de mamar, ainda acordado, adormecer. Certo.
Ou seja, começar de uma forma gentil a trabalhar outra associação, E ele não é? porque a única forma que ele tem para adormecer é maminha. Sim. Portanto, ele não conhece outra forma para Sim, adormecer. e isto aqui, não conhecemos a história desta mãe, mas isto impacta muito também neste cansaço, porque Exaustão. em casa, não é? Se tivermos aqui um casal, não é? De um homem e de uma mulher, só temos duas maminhas, não é? E é difícil também termos aqui sempre a mesma pessoa que se calhar nesse dia até tem uma necessidade diferente, não é? De descansar, de respirar um bocadinho, a fazer este papel que nos devemos revezar, não é? Isso, não há truques aqui. E depois perguntam, então, mas e se for o pai a adormecer, ele não tem leite? Sim, Bárbara, até pode ser o pai a adormecer, mas o bebê não vai aceitar. Não é? Nós temos que trabalhar primeiro a forma, a autonomia do bebê a adormecer, para depois ser o pai também a entrar nesse processo, não é? E aqui a figura feminina conseguir relaxar um bocadinho também nesta fase. Mas não que é ela... logo Sim. colocar o bebê Sim. nessa Quando tu dizes que devemos trabalhar isso, é ao ritmo da criança e percebendo o feedback que o bebê também nos vai dando, não é? Exatamente. Por isso é que cada caso é bem particular. A este nível de conhecimento do ciclo, já falámos aqui de algumas horas específicas e necessárias para nós dormirmos, das nossas fases do sono. Antes de passarmos para as perguntas, sentes que existe aqui mais alguma situação que tu gostavas de partilhar, que é importante as pessoas que estão lá em casa saberem, por exemplo, o ciclo do bebê, ou seja, como é que funciona? Conta-me. Há Conta-nos. muitas perguntas que nos fazem é muito relativamente a isso. Quantas cestas uma bebê deve fazer? Uma bebê de 1 ano deve abandonar a cesta? E isso é importante. O bebê, cada bebê tem cada idade, cada faixa etária tem nós aconselhamos sempre as cestas adequadas. Certo. Quando é que nós sabemos que um bebê deve abandonar a cesta ou não? Tem essa necessidade ou não? Exatamente, é perceber os sinais do sono e os sinais que o bebê nos dá. Se o bebê costuma deitar-se às 9 e começa a fazer muita resistência para dormir... Está exausto, não é? Bárbara, não. Se calhar a última cesta que ele fez já não tem que a fazer. Certo. Então, o sono noturno pode ser, em vez de ser às 9, pode ser às 8h30. Sim. Percebes? É Okay. muito assim. E às vezes são pequenas tu partilhas com os pais também estes sinais do sono. É isso. Não é? Porque nós aqui já falámos no outro programa dos sinais da fome, quando falamos em livre demanda e quando percebemos isso, não é? Mas também existem alguns sinais, não é? Que o nosso bebê, que alguns são bem particulares, que o nosso bebê acaba por nos dar e que nós percebemos, não é? Que está É isso, nós temos a que partilhar necessitar isso com os não é? pais. Sim. Porque muitas das vezes os pais não entendem esse tipo de sinais de sono. Certo. Por exemplo, o coçar a orelha, coçar os olhos, ficar muito fixo no olhar, os olhos vermelhos, o franzir das sobrancelhas, isso são tudo sinais de sono. Que o bebê pode não ter autonomia para se induzir em sono sozinho, não é? Ou seja, para conseguir adormecer. E nós só precisamos apenas de Um embalar aconchego, o colo, sim. dar colo, aconchegar Certo. para ele dormir. Isso é muito importante, ou seja, nós perceber os principais sinais do sono que o bebê nos está a dar para percebermos o timing Certo. para ele dormir. Porque se ele já deu 1, 2, 3 sinais de sono, ele está exausto, ele não vai adormecer. E é isso que eu estava a dizer. Muitas vezes pode ser essa cesta que foi se calhar fora, não é, de horas, mas também pode ser a exaustão que nos dificulta ainda mais este ritmo de desligar e desacelerar, que é um bocadinho por aí. Certo, a partir dos 4, 5 anos, muitos Certo. deles deixam de fazer qualquer tipo de cesta e passam apenas a dormir no sono noturno. Certo. Claro que isto é geral, uma tabela, não é? Que aconselhamos como janela de sono. Certo. Ou por aí, mas a partir dessa idade, entre os 4 e os 5 anos, muitos deles já abandonam. Aliás, tu deves saber melhor que eu que muitas das escolas já nem fazem cestas nessas, ou seja, a maior Certo. parte Sim. da escola já não respeita. Sim, esse, e que é muito importante essa porque lá cesta. está, cada criança tem as suas necessidades e esta privação de sono é muito complicada, até porque a ausência dessa cesta pode prejudicar, lá está, chegamos à hora do sono noturno e estamos exaustos. Vamos se calhar aqui dar algumas dicas práticas que eu sei que tu trouxeste para depois passarmos às perguntas, pode ser? Então, começar por... dicas práticas muito generalizadas, ok, mas que
pode nos ajudar a dar os primeiros passinhos nesta coisa de olhar o sono de outra forma. Certo. Força. Dicas muito importantes que eu posso dar. Eu esqueci-me, estava aqui a tentar, sabes que o cérebro de grávida não é igual. Às vezes esqueço-me de coisas. Quando nós estávamos a falar da amamentação, Bárbara, que é muito importante, eu precisava de dizer que o bebê tem necessidade nutricional até aos 12 meses, depois disso já não tem necessidade nutricional, ou seja, se a mãe quiser abandonar o leite à noite... Se para ela for mais confortável. Se for confortável. E quando nós estamos a falar em confortável, estamos a falar na sua intenção, o que é que ela quer para ela e para a família, não é? E também no seu bem-estar físico e psicológico e no seu sono. Certo. Não é? Se estiver a interferir com a mãe, Sim. então sim, vamos retirar. Se fizer sentido e se ela disser, não, Diana, estou ótima, a minha filha mama à noite na mesma e eu sinto-me bem, perfeito. Claro. Mas pode ser abandonada a partir dessa Certo. idade. Porquê? Porque os bebés não acordam para mamar, mamam para dormir. Exato. E as pessoas dizem, mas isso é a mesma coisa. Não. Não Os é bebés porque não isso acordam implica... para mamar porque Certo. eles não têm necessidade de nutrição. Agora, Eles mamam, ou seja, fazem certo. a sucção, o Certo. conforto da sucção Sim. que lhes dá, é o que lhes faz readormecer. E o próprio conforto e tudo aquilo que é desenvolvido no nosso organismo depois de uma refeição desacelera-nos, não é? Deixa-nos mais calmos e isso ajuda Certo. depois a voltar a entrar no Batimento sono. cardíaco, é isso. Ou seja, o que é que acontece aqui e quais são as orientações que alguém especialista de sono, e muitas vezes nós psicólogos também estudamos e também damos essa orientação, é o que é que podemos fazer, não é? Que vai criar aqui uma associação mais saudável para todos e cria aqui uma harmonia sem ser alimentar, não é? Que é um Certo. bocadinho isso. Não há cá truques, não há cá Isso. vou meter limão nas mamas, Ai, meu Deus. aqui soube-se imenso, Sim. não há. Sim. Não há Não façam estratégias esses disparates, infalíveis, não não é? façam, gente, procurem sempre ajuda, Sim. porque a ajuda está mesmo na base. Sim. É E aqui simples. aquilo que tu já partilhaste ao longo do nosso programa, não é? Muitas vezes o que tu orientas são mudanças nas rotinas apenas. simples, não é? Não é nada megalómano e muito difícil dos pais conseguirem fazer e faz toda a diferença depois no bem-estar as de dicas. todos. Força. O que é que nós devemos fazer? Criar Força. rotinas de sono sono noturno regular. Ok. Ou regulares, melhor dizendo. O que é isto? Tentar que o sono noturno aconteça sempre à mesma hora. Mas para isso tem que existir ou deve existir um ritual de sono. Por exemplo, se o bebê, como falávamos há pouco, o bebê o acalma, o tranquiliza, então vamos dar um banhinho com as luzes um bocadinho mais baixas, ou uma luz vermelha, uma luz amarela. Vamos começar a dizer... E a frase O nosso tom de voz. Vamos dormir. Certo. É importante. Certo, o explicar tom à de voz que criança. nós usamos é o começar a desacelerar em todos os sentidos, Ou seja, não é? dar informação ao nosso cérebro que está na hora de desligar. Se Certo. a nossa produção de melatonina começa às 21, nós podemos fazer isto às 20. Claro. Para darmos Certo. informação ao cérebro que quando a produção da melatonina iniciar, já estamos prontos Certo. para dormir. Verdade. Então, criar rotinas de sono é Regulares. importante. Ok. Um bom banho, ou então uma música de embalar, Sim. um quarto sempre com bastante higiene, a temperatura adequada. Portanto, isso é importante. Ler, se for um mais velho, deixá-lo escolher a história Certo. e dizer, então, temos aqui 10 histórias, escolhe uma. Então ele vem para o quarto e dizemos, então é esta, mamãe ou papai, eu quero esta, então. E é nesta fase em que nós lemos a história, não é? Não é já às 10, todos estressados porque já devíamos estar a dormir, não é? Não, exatamente. Pode acontecer, excepcionalmente. Já vamos falar disso, não é? Excepcionalmente, sim. Ok, boa. Mais. Preparar o ambiente de sono, então, é muito importante. E aqui tem a ver com Preparar. onde vamos dormir, não é? O quarto. Certo, e depois, cestas. As cestas é diferente de sono noturno. Não deve ser feito na mesma, No mesmo no sítio. mesmo sítio Ou nas mesmas condições, não é? e não deve ser feito em ambiente escuro. Porque é uma cesta, não é um Sim. sono noturno. Sim. Uma penumbra, pelo menos. Sim, sim. É importante. Ok. O despertar noturno deve ser feito com luz natural. Deve ser mesmo feito, ou seja, 8 horas e o bebê ainda não acordou, ainda não despertou e nós vamos ao quarto, o pai ou a mãe vai ao quarto. Então o que é que nós fazemos? Abrimos uma persiana bocadinho, e deixamos a luz entrar e ele vai perceber que
Está na hora Ok. de acordar. É Boa. muito, muito, muito importante. Boa. Muito importante. Boa. Manter os mesmos horários ao fim de semana, eu sei que é difícil, mas para... Sempre que possível, termos isto na nossa consciência, Ou não seja, é? o que é que acontece? Se um bebê tem problemas de sono, isto deve ser respeitado. Agora, se me disserem o meu filho dorme bem, não é pelo fim de semana, alterar aqui uma ou outra rotina que isso vai acontecer. Certo. Agora, se o bebê tem um padrão de sono que ainda está a tentar organizar, Sim. é importante que cumpram as Certo. mesmas, tanto as cestas como o sono noturno. Certo. É importante. Ok, Pelo boa. menos... Quando iniciamos um plano, o plano tem que ser cumprido pelo menos 4 semanas seguidas, direitinho, sem uma única falha, Bárbara, porque Certo. se falharmos uma vez, o processo volta todo atrás. Sim, porque aqui é um bocadinho o nós repetirmos e na repetição é que nós temos a aprendizagem, não é? Certo, Boa. certo, como tudo, não é? Mais. Tens aí mais alguma dica importante? Eu acho que já, aliás, ao longo da nossa conversa tu já foste falando de algumas delas, não é? Certo, Força. os bebés têm comportamentos diferentes, com pessoas diferentes e em contextos diferentes. Exatamente porquê? O meu filho em casa não faz cestas, mas na escola faz. Porquê? Porque os outros também fazem. Certo. Aqui tem a ver com o ambiente, Certo. com a rotina que foi Certo. criada, não é? Mais uma vez caímos nesta questão das rotinas. É isso. E depois nós adaptamos o nosso comportamento sempre à pessoa com quem Certo. estamos, não é? Certo. É como isso. Eu costumo dar um exemplo de que quando vou à casa do meu pai, tenho fome, eu abro o frigorífico e tiro um iogurte. Mas se estiver em casa de uma amiga ou se estiver em casa da minha sogra, não Certo. sei, eu não vou fazer isso. Vou dizer, estou com fome, vou tirar aqui uma bolachinha, ou vou tirar aqui Certo. um iogurte. Não. Tem a ver com a relação que nós criamos também com o espaço, com os adultos que estão a envolver a nossa criança. É Eu isso. tinha também nas minhas questões, estas questões das telas antes de dormir, mas problema nós já muito falámos, não é? Esta questão da luz. É o estímulo da luz que afeta diretamente a produção da nossa hormona do sono, não é? E não só, porque nas telas também podemos estar a ver coisas que efetivamente prejudiquem nos o vão deixar preocupados, tristes, muito entusiasmados, e tudo isto não é um fator de proteção para a indução do sono nem da criança nem de um adulto. O último workshop que eu dei há 2 meses sobre sono, tive os pais, a maior parte deles que me disseram assim: eu sei que a Diana está a dizer o que nós devemos fazer e sei que isso é o correto, mas como é que eu vou fazer isso? Se eu tenho que fazer o jantar, se eu Certo. tenho que dar de jantar, se eu tenho que tomar banho, ou seja, dar um telemóvel, dar um tablet, dar uma televisão. Bárbara, neste momento é muito mais fácil Sim. que fazer um puzzle ou que montar um Lego. Mas estas coisas constroem-se, não é? Isso. Isto é uma É uma questão de construção. hábito. Ou seja, para nós podermos, eu digo sempre, esta orientação acontece qualquer que seja a família. Eu não tenho que dizer não podes pegar no tablet. Eu tenho que oferecer algo que vai entusiasmar a criança e fazer essas semanas todas, esses dias todos que tu dizes seguidos, Exatamente. até a criança dizer que é espetacular. É isso. Não é? E acreditem que no início dá algum trabalho, é mais Dá. exigente para os pais, mas depois fica. Mas não é? ser E fica pai e mais mãe rápido é que vocês. exigente. Sim, Que pais é que nós queremos ser? certo. É isso que nós temos que pensar sempre. Que pai é que eu quero ser? Eu Sim. quero ser o melhor pai do mundo, ou a Certo. melhor mãe E do acho mundo. que isso é o que nós queremos, não somos perfeitos, mas queremos sempre. Mas este substituir atividades saudáveis por aquelas que. E estas questões da tela em crianças, porque nós estamos a falar do sono de uma forma geral, mas especificamente nas crianças. Eu às vezes uso o termo nos adultos, nem sempre, nem nunca, mas nas crianças efetivamente não tem benefício absolutamente nenhum. A maior parte Ok? E muito nestas questões também do sono, destas questões da concentração, da memória, do seu comportamento, nós estamos aqui a machucar mesmo. a química cerebral, a impedir as conexões entre os neurónios, estamos mesmo. E usar isto como um recurso, não é, de entreter a criança, não é um bom princípio, porque depois, quando se calhar até já não precisamos que ela esteja entretida, ela só tem aqueles interesses. Não não é? sabe. E era isso onde podemos chegar, que é, Bárbara, antes de dormir não há telas. Então, Diana, se não há telas, o que há? Tudo. Tanta coisa, tudo. Então, a maior parte dos pais, a maior parte em clínica é mesmo a estimulação.
Sim. Os bebés vão demasiado estimulados para a cama Certo. e acabam por acordar imensas vezes. Mas como é que isso é possível? É possível. O cérebro dele não consegue desligar daquele estímulo que sofreu há 1 hora atrás. Certo. O cérebro, para desligar, precisa de 2, 3 horas. Sim, nós podemos ao final do dia contar histórias, fazer puzzles, fazer jogos de tabuleiro, criar as próprias rotinas e os próprios jogos da família, refletir sobre o dia inteiro. Então, mas eu tenho um irmão, ele é mais velho, o que é que ele vai fazer? Exatamente isso. Claro, isto é em família, estamos a falar de conexão, não é? Exatamente, isto é em família, ou seja, eu tenho um bebé de 2 anos e tenho um bebé de 10. Eles vão estar juntos, mas eles gostam de brincar e vão brincar. Só que Certo. as brincadeiras que eles vão ter vão Claro. ser menos estimulantes que Sim. o E nas telemóvel, crianças, o tablet. nas crianças mais crescidas, mesmo nestas questões do final do dia, eles podem participar nas nossas rotinas, nas nossas tarefas. Estão connosco na cozinha enquanto estamos a cozinhar, participam nesta parte de levantar a mesa e de, pronto, ou seja, estão entretidos na mesma, estão sob a nossa supervisão, não é? Estão ali por perto, e o puzzle não tem que ser feito no quarto sozinho, pode ser no chão da cozinha junto de nós, está tudo certo, não é? Ou seja, é possível e não é assim tão difícil. Eu dou o exemplo sempre das telas à refeição, e o Santiago era bem pequenino e resolvemos aquilo numa semana. Por isso, basta nós queremos, não é mesmo difícil. Agora, mesmo a hora em que fazemos isto, mesmo as rotinas das famílias, tem muito a ver com a sua parte profissional, que aí, não é? Ou seja, nós adequamos sempre as nossas orientações àquela família em particular. Se chegam mais tarde a casa, obviamente isto vai tudo atrasar e temos que repensar, não é? Nas coisas. Depois, mas eu tenho um filho de 10 anos que ele pode ver televisão e dorme toda a noite. E tenho um bebê de 2, 3 anos que não o faz. Claro, são faixas etárias muito diferentes. Claro. A maturidade do sono, lá está, não é igual num bebê de 2 anos como Sim. numa criança de 10. Mas a criança de 10 também não precisa estar a ver televisão à noite. Certo, Ok? também, Mas sim. nem um adulto. Certo. Nem adulto, ou seja, Certo. Acho que isso ficou comecei claro este hoje. programa com Certo. isso. E estamos a dormir por exaustão Isso. e não a dar informação ao cérebro que vamos dormir. Então, vamos aqui só responder. Temos 4 minutos, Diana. Vamos Ai, lá. a sério? A sério? Sério. Vamos lá aqui. Fazia Algumas ideia. questões. Já falámos daquela de adormecer só na mama, não é? Já falámos. As cestas atrapalham o sono noturno. Eu Já sinto falámos. isso aqui em casa. Adormece mais tarde. É exatamente isso. Cada Então, situação em particular, não é? Temos que perceber. muito provavelmente, Sim. a última cesta que ele está a fazer, ou não se tinha que ver a A rotina. hora da cesta, não é? Se calhar Pode não- ser mais tardia. Se calhar não precisa da última cesta. Certo. Ou então a cesta é muito longa, não Sim. sei. Terá que ver, Sim, terá que cada reorganizar. casa é um caso, não é? Mas sim, pode prejudicar o sono noturno, Pode certo? sim, pode sim. O que é o treino do sono? Funciona? Aconselha? Nós começámos o programa a falar sobre isto, não é? Olha, não, um treino de sono, vamos pensar que o mais conhecido é aquele treino, o método, eu trouxe este livro, Sim. o método civil, que isto é o método Ferber, ou seja, é a mesma coisa que o método de choro controlado. Ok. Ou seja, deixar o bebê a chorar. Começa por 3 minutos, começa Socorro! por 5 e começa por 10. Então Sim. é por séries. Deixar o bebê chorar, passar 3 minutos, vamos lá, vamos lá, depois chora mais 5. Eu nem consigo. Estamos a falar daquilo que estamos a transmitir à criança, da nossa conexão. Estamos a deixar a criança regular-se sozinha, ou seja, uma série de questões que vão para além da orientação do sono, não é? E que se calhar não fazem mesmo nenhum sentido. Não, porque o que é que vai acontecer? Mas eu fiz isso e ele acabou por resultar. Claro que resultou, Bárbara. O bebê percebeu que não estava a ser entendido, Claro. que não estava a ser atendido ou entendido, E a exaustão fez com que ele... adormecesse. Certo. Mas mais O tarde... que é que ele aprende com isso? Mais tarde. Zero. Pois, mais tarde. o que é que Aliás, vai aprende acontecer? coisas negativas, não Vai é? precisar de um bom psicólogo, como a nossa Bárbara, Sim. porque ele não vai conseguir falar com os pais sobre o que lhe Sim. está a acontecer, porque não foi atendido. Certo. Ok? E é este o risco que nós corremos em tentar treinar, Os bebés. não é? Algo que não é necessário. Temos outra necessário. forma de conseguir isto. Nós Boa. somos todos seres circadianos, temos 24 horas por dia e noite. Ok. Olha, diz-me uma coisa. Quando os bebés não querem dormir, devemos insistir? E porquê é que não querem dormir? Exato. É só isso. Aqui não é, a questão não é tipo se devo insistir ou não. Eu devo perceber, é quase como quando as crianças têm uma birra, que não fazem, têm, não é? O mais importante é perceber porquê
que desencadeou aquilo e não tanto o que é que foi o comportamento, isso. não é? Ok. Com que idade o bebê tem que passar para o seu quarto e adormecer sozinho? Olha, boa pergunta. A Organização Mundial de Saúde aconselha a partir dos 12 meses, que é Ok. quando o risco de síndrome morte da súbita lactente diminui. Ok. Até lá, o risco é elevado, a Ok. partir dos 12. Por isso estar mais pertinho de nós. E agora havia aqui uma sobre a cama partilhada. Nós cá em casa optamos pelo co-sleeping. Qual é a sua opinião? Aqui não é bem a opinião, é assim, claro que, aliás, a Diana vai ser mãe e tem a sua opinião, não é? Mas o que é que a ciência nos diz sobre isto? Nem os relativamente- adultos deviam dormir acompanhados. Certo? Tudo lá em casa, cada um com a sua cama. Estão E a estamos a entender? falar da Ninguém- qualidade do sono, não é? Qualidade. Não é no vínculo, não é na conexão que nós criamos quando estamos deitados na mesma cama, que isso é maravilhoso, mas pode acontecer antes do sono e não durante o sono. É isso, Ora, lá é está. isso mesmo, Bárbara. Nem um adulto deveria dormir acompanhado, porque ninguém dorme bem acompanhado. Certo. Ninguém. Portanto, se faz sentido em bebés, Certo. se fizer bem para o bebê, se fizer bem para a mãe, eu sou totalmente de acordo. Certo. Ok. Diana, muito obrigada. Um beijinho muito grande. Este mês estamos juntas 2 vezes, Pois é. não é? E obrigada por teres vindo cá com a tua Isabel, porque eu sei que neste estado de graça tudo para nós é mais, não é difícil, é desafiante, não é? A parentalidade dá-se por exemplo e não pelo discurso. Portanto, Isso, é verdade. primeiro nós. E cuidarmos nós do nosso sono para as nossas crianças nos verem a desligar as telas, a deitar cedo. Um beijinho muito, muito, Muito grande obrigada a todos. a todos os que nos estiveram a ver e ouvir. Até breve. Pausa. Com saúde mental. O universo da parentalidade em discussão na Rádio AVFM. Ou como a literacia em saúde mental pode fazer toda a diferença na sua vida.